Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Na aula passada, nós aprendemos a calcular a variação de energia interna para processos em volume constante e vimos, que a variação de energia interna ali do meu sistema seria igual ao calor liberado ou absorvido em volume constante, E vimos duas condições ali, em expansão livre ou sem alteração de volume, que são justamente maneiras no qual eu posso observar esses tipos de processo, tá? Só que em laboratório de química, normalmente a gente não trabalha, com sistemas ali a volume constante, Então é difícil a gente trabalhar com esses tipos de sistemas e normalmente nós observamos ou trabalhamos ou fazemos algum tipo de experiência em sistemas que são abertos à atmosfera, Ou seja, em sistemas ali que estão que produzem, que ocorre neles ali algum tipo de mudanças físicas ou químicas em pressão constante, que seria a pressão atmosférica ali de 1 atm. Isso se você trabalhar a nível do mar, tá bom? Então, seria muito interessante a gente usar uma função de estado que fosse capaz, de medir essas variações de energias nesses tipos de condições. No caso, é pressão constante, ao invés de volume constante, como nós vimos da variação de energia interna, tá bom? Então, é aí que entra justamente a importância da entalpia, que vai ser introduzido como uma nova função de estado que vai nos permitir medir as variações de temperatura nesses tipos de processo, ocorrendo em pressão constante, que é o mais comumente observado no laboratório ou em situações ali do cotidiano nosso, tá bom? Então, nós vamos utilizar agora essa função de estado, entalpia. Por quê? Porque na sua própria definição matemática, a gente define a entalpia, simbolizado por H, que é igual à energia interna mais a pressão vezes o volume. Todas essas três variáveis aqui, energia interna, pressão e volume, são funções de estado e, consequentemente, a entalpia também é uma função de estado, tá bom? Então, essa é a definição matemática de entalpia, tá? É uma definição que, a princípio, é colocada aqui arbitrariamente, tá? Mas depois vocês vão observar que, na verdade, podemos derivar ela de determinadas suposições na primeira lei da termodinâmica, mas nessa primeira definição aqui, que eu falo de modo de obtenção trivial, eu simplesmente coloco a definição matemática dela, afirmo que ela é uma função de estado, porque a energia interna, pressão e volume também são funções de estado, e aqui a gente vai tratar então para sistemas em pressão constante, tá? Então, relembrando, por que nós estamos usando essa outra função de estado ao invés da energia interna? Por quê? Porque essa função de estado vai nos permitir calcular a variação de energia em pressão constante, que é justamente os tipos de processos que ocorrem em laboratório e em situações ali do nosso cotidiano, ok? Então, essa é a definição dessa nova função de estado entalpia, em termos da energia interna e mais a pressão multiplicada pelo volume. Então, eu tenho aqui entalpia, definido dessa forma. Quando eu faço o cálculo da variação, então eu obtenho uma expressão da seguinte forma: eu tenho a variação de entalpia, que é igual à variação de energia interna. Como a pressão constante, eu não tenho uma variação de pressão, porque a pressão é constante, então simplesmente eu não tenho um delta aqui, porque justamente ela não varia, ela é constante, então eu posso tirar o delta e colocar somente ali onde há a variação, que no caso do volume e da variação de energia interna. Agora vamos lembrar que na primeira lei da termodinâmica vimos que a variação de energia interna é igual ao calor liberado ou absorvido pelo sistema, mais o trabalho feito sobre o sistema ou pelo sistema, tá bom? Então essa é a definição ali da variação de energia interna, certo? O enunciado da primeira lei. Então o que você faz? Substitui a variação de energia interna por esse valor aqui, do calor mais trabalho. Então, você tem calor mais trabalho, que é igual a variação de energia interna, mais a pressão vezes variação do volume. O que você faz agora? Você já sabe, então, que o trabalho é igual a quê? A menos pressão externa,
multiplicado pelo ΔV. Isso você sabe lá das definições iniciais ali que eu apresentei sobre o trabalho. Então você substitui o trabalho por menos pressão externa multiplicado pela variação de volume. O que eu falei aqui nesse início? Que esse P era constante, por isso não tinha uma variação aqui de pressão, porque ele é constante. Se ele é constante, então eu posso cancelar esses dois termos aqui, tá bom? Como a pressão externa é constante, pressão externa aqui também é constante, então esses dois termos aqui se cancelam um ao outro. O que sobra? Somente o calor, tá? Então, como todo o processo aqui que a gente está assumindo está ocorrendo em pressão constante, então nós obtemos a seguinte relação: variação de entalpia, que é igual ao calor liberado ou absorvido ali numa mudança física ou química em um determinado sistema. Ou você pode especificar ainda mais, né? Colocar um P aqui como subíndice, indicando que todo o processo está ocorrendo em pressão constante, tá bom? Então, o que é a variação de entalpia em um processo ocorrendo justamente em pressão constante? É justamente o calor absorvido ou liberado, tá bom? E toda essa conclusão vem o quê? Do conhecimento da primeira lei da termodinâmica e também da própria definição de trabalho que a gente já tratou nas aulas anteriores, tá bom? Então, resumindo, a variação de entalpia do sistema é igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante, tá bom? Isso em pressão constante, tá? Então lembre-se disso. Ok, esse é o primeiro modo de obtenção trivial, né, que eu apresento para vocês, onde vocês podem... Esse aqui é nível de química geral, tá? Então, para os alunos que estão vendo essa aula de química geral, usem até essa parte aqui, porque as demais requer um pouco mais de conhecimento e basicamente os outros modos serão utilizados para, no caso, pelos alunos de físico-química, ok? Então, variação de entalpia de um sistema é igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante. Esse é o modo de obtenção trivial, né? O modo mais fácil de obter esse tipo de conclusão aqui. Agora, nós vamos então trabalhar, né, obtendo a entalpia a partir da primeira lei da termodinâmica. Aqui requer um movimento mais algébrico, né, um trabalho mais algébrico para você trabalhar ali para chegar então à conclusão anterior que a gente já apresentou, tá bom? Então, ao invés de a gente partir de essa é uma definição bem legal, né, porque a gente chega assim partindo da própria primeira lei da termodinâmica na definição de entalpia. Então eu acho essa parte também interessante. Então seria muito bom que os alunos de química geral também dominassem esse outro método aqui de obtenção da entalpia, tá bom? Então, ao invés de a gente definir a entalpia, né, partindo daquela definição H igual a U mais P vezes V, nós simplesmente podemos chegar a essa definição a partir do próprio enunciado da primeira lei da termodinâmica, que é esse aqui, ó. Esse é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Então, imagine então que o nosso sistema esteja indo do estado 1, né, que é o estado inicial, ao estado 2, que é o estado final, todo esse processo ocorrendo em pressão constante. Então, vamos lá, partindo da primeira lei, lembrando que esse símbolo delta aqui indica variação, ou seja, variação energia interna no estado final menos a energia interna no estado inicial, que no caso aqui é o estado final é 2 e o estado inicial é 1. Então tem variação de energia interna, que é igual a energia interna no estado 2 menos a energia interna no estado 1. Isso é a variação, tá bom? Então, você tem essa primeira definição aqui. E você tem também a definição de trabalho. Trabalho é igual a quê? Menos pressão externa multiplicada pela variação do volume. Variação, novamente, é o quê? Volume final menos o volume inicial. Ou o volume no estado 2 menos o volume no estado 1, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Simplesmente eu substituo. A variação de U é igual a U2 menos o 1. Então, eu coloco aqui, ó. Q menos a definição de trabalho, que é igual a menos pressão externa vezes a variação de V. Ou simplesmente eu posso abrir esse ΔV, né? Que aí você já sabe que é variação. Volume no estado 2, ou volume final, menos o volume no estado 1, ou volume inicial.
isso aqui é o ΔV que a gente viu ali. Simplesmente eu abri esse termo, tá bom? Então eu tenho essa equação. O que, que eu faço agora? Eu pego essa equação aqui e rearranjo. Coloco o Q separado, né? Porque é a única variável aqui que não está especificado o estado inicial ou final, até porque ele é uma função de processo, todas as demais são funções de estado, tá bom? Então eu isolo ele para esse lado, simplesmente eu estou fazendo um rearranjo algébrico, tá? Então isso aqui vocês já devem dominar ali dos conhecimentos básicos de matemática. O que, que eu faço então? Eu tenho o 2 menos o 1, tá aqui. O que, que vem? Esse que está menos P vezes 2, menos vai passar para cá, mais PV2, mais, ó, menos PV1 com menos PV1, então vem para cá mais PV1. Isso aqui, agora eu agrupo o 2, então eu somo, ó, mais PV2, então eu agrupo os estados, ó, estado 2, ou estado final, e agrupo o estado 1, ó, esse com esse. Então eu tenho isso aqui, ó, o 2 mais P vezes 2 menos o 1 mais P vezes 1. Isso aqui é o que? É a entalpia. Entalpia é o que? Entalpia no estado final menos a entalpia no estado final. Inicial, no caso, né? O estado 1. Então lembre-se, essa é a definição de entalpia que a gente partiu. U mais P vezes V, tá bom? Então aqui simplesmente eu estou definindo ali no estado final, ou estado 2, menos o estado inicial, ou estado 1. Isso aqui, 2, entalpia no estado 2, menos entalpia no estado 1 é o que? Variação de entalpia, certo? Tá bom? Então, o que, que é? Variação de entalpia é igual a justamente o calor. Isso o que? Em pressão constante, né? Vocês estão observando aqui que o P, ele não tem nenhum subíndice, nem 2, nem 1. Por quê? Porque a pressão é mantida constante, ou seja, a pressão do estado do final é igual à pressão do estado inicial. Por isso que não tem nenhuma especificação ali, no caso aqui dos subíndices, indicando os estados ali, tá bom? Então aqui eu tenho a variação de entalpia é igual a justamente ao calor liberado ou absorvido em que? Em pressão constante. Eu coloco o subíndice P ali, tá? Então esse é o segundo modo que você obtém a definição de entalpia, partindo ali dos conhecimentos já repassados ali sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? E incluindo também a própria definição de trabalho. Agora vamos por uma obtenção também desse mesmo tipo de relação, né? Onde a variação de entalpia é igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante, mas de uma forma muito mais sofisticada, né? Que é por meio do cálculo diferencial integral. Então eu vou deixar esses 3 modos para vocês e vocês vão escolher o mais conveniente, né? Eu gosto de usar o cálculo diferencial integral, mas para os alunos que estão iniciando, né, aquela primeira opção aqui, né, que é partindo da definição de entalpia, né, é o modo mais fácil, mais básico e que eu sugiro para vocês. Agora, para os alunos de físico-química, utilizem essa forma aqui, ó, de obter, né, essa conclusão para variação de entalpia. Tá bom? E essa segunda, que é uma forma muito mais sofisticada, né, que a gente utiliza o conceito de derivada, né? Então a gente parte da definição de entalpia, ó, tá? Que é entalpia que é igual a energia interna mais PIV. O que a gente faz? A gente vai investigar as mudanças infinitesimais, certo? As mudanças ali infinitesimais em cada uma dessas variáveis de estado, certo? Que isso vai ocorrer em um determinado ponto do sistema. Tudo isso em pressão constante. Então, o que eu faço? Eu aplico o cálculo diferencial. Então, eu coloco a derivada aqui, H, derivada de U, mais derivada de P vezes B. Bem, aqui eu aplico a regra do produto, né, de cálculo diferencial, já que eu tenho uma multiplicação de P e V e eu estou aplicando uma derivada. Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte, ó, D, PV é igual a P, PV mais V dP, que é justamente essa aqui. Ainda tem outro termo aqui, que é a multiplicação ali dos diferenciais, mas ele é igual a zero, então a gente já desconsidera e só considera esse termo aqui. Então, ok, apliquei a regra do produto nesse termo aqui, ó, e abri os termos que fica P multiplicado pela diferencial de V mais V multiplicado pela diferencial de P.
certo? Outro passo agora, eu substituo a definição de energia interna e trabalho. Aqui, ó, energia interna é o quê? dQ mais dW, certo? E dW é o quê? É menos pressão externa vezes dV, tá? Que é justamente isso aqui, ó, dQ menos PDV, que eu substituo, que fica dQ menos PDV, que é substituindo as definições ali de trabalho. Então, eu substituo a variação de energia interna, tá? A variação não, a diferencial de energia interna por a sua equivalente ali em termos de trabalho e calor, tá bom? Então, eu substituo e eu tenho, então, essa equação aqui matemática. Ó. Diferencial do calor menos pressão, certo? Multiplicado pela diferencial do volume, mais pressão, multiplicado pela diferencial do volume, mais volume, multiplicado pela diferencial de pressão, certo? Esses dois termos aqui, ó, menos PDV com mais PDV, se cancela, tá bom? Então, eles se cancelam e sobra somente dQ mais VDP. Agora, vamos lá. Se o processo está ocorrendo em pressão constante, quando eu faço a diferencial de uma constante, ela é igual a zero, porque ela não varia, justamente porque ela é constante. Então, sempre quando eu tenho uma constante, eu faço a diferencial, por exemplo, a pressão é constante. Se pressão é constante, então a diferencial da pressão é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero multiplicado por V é zero. Então, qual é a única variável ali que sobra? É justamente o calor. Então, dW é igual a diferencial ali do calor. Essa é justamente a mesma relação que a gente obteve anteriormente. Aqui que eu faço? Para eu obter os valores totais ali para o meu sistema, eu simplesmente integro. Eu integro essa diferencial, essa derivada, né, no estado 2 e no estado 1, no caso aqui é o estado final e o estado inicial, e eu obtenho então a variação e como isso aqui depende somente do processo e não dos estados finais e iniciais, então eu tenho um valor de Q. Como o processo todo está ocorrendo em pressão constante, eu coloco o subíndice P aqui indicando. Então eu chego à mesma conclusão, claro, usando o cálculo diferencial integral aqui, né, que é uma maneira muito mais sofisticada. Eu gosto dessa parte porque matematicamente eu entendo, né, como que se chega a essa conclusão. Tá? Então eu gosto dessa parte, eu uso o cálculo diferencial e aqui nessa parte aqui quando eu vou calcular as mudanças totais eu aplico a integral ali entre esses dois estados ali, final e inicial. Como a entalpia é uma função de estado, eu vou ter então uma variação. Como o calor é uma função de processo, eu vou ter apenas um valor ali absoluto dele e não uma variação. Lembre-se, depois de tudo isso, de todas essas manobras aqui matemáticas, né, você chega à mesma conclusão das outras formas ali de obtenção de entalpia, tá bom? Então você chega à mesma conclusão que é a variação de entalpia de um sistema é igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Mas eu prezo que vocês saibam, né, como deduzir essa relação. Então aqui eu vou dar uma parada nessa aula para continuar na aula posterior, tá bom? Então